Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, pessoal, tudo certo? Estão conseguindo me escutar aí direitinho? Beleza. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Bom, eu vou estar falando, vou fazer uma revisão da aula de sábado. Vocês viram, quem participou, né? Quem não participou, tudo bem também. Vocês viram sobre programação, o que é um algoritmo, uma linguagem, uma biblioteca, comandos, compilação, tipos de dados, né, que são as variáveis, e operadores matemáticos. A gente vai estar revisando cada um desses aqui, cada um desses tópicos, e se der tempo eu vou fazer alguns probleminhas, né, na prática. Aí vão interagindo aí no chat para ver se está tudo ok. Qualquer dúvida, só me perguntar. Então, o que é programação? É o poder de construir programas de computador, certo? É a ideia da gente construir algoritmos. Vocês vão ver mais para frente o que é algoritmos exatamente, certo? Então, para que serve? Para ensinar a pensar, para melhorar, né, o nosso raciocínio lógico, e também serve para ganhar, é claro, muito dinheiro, né? Basicamente, tudo hoje em dia envolve programação, inteligência artificial, e até na área da medicina, né, os sistemas dessa área foram programados por pessoas. Então, no Uberhub, a gente vai aprender essa base. Começando aí por maratonas, é claro. Então, o que é um algoritmo? Aqui tá um pouquinho difícil de ler o chat, mas beleza. É o passo a passo para fazer uma determinada tarefa. Então, é como se fosse uma receita de bolo. A receita de bolo, ela é um algoritmo em si, porque a gente possui vários passos para poder estar montando esse bolo. Primeiro a gente tem os ingredientes, certo? Tem todos os ingredientes. Eu vou passar aqui o slide direto. A gente tem todos esses. Xícara de açúcar, xícara de farinha de trigo, colheres de margarina, ovos e por aí vai. E aí tem o nosso modo de preparo. O modo de preparo que é o algoritmo em si, que a gente vai seguir passo a passo de cima para baixo. Eu dou uma ênfase nessa parte de cima para baixo, porque é assim que no código o nosso computador consegue identificar bonitinho. Tipo, ele vai olhar linha por linha, de cima para baixo, seguindo esses passos, nessa ordem. Então, na receita de bolo, a gente bate as claras em neve e reserve. Misture as gemas, margarina e açúcar até a massa ficar homogênea. Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos, sem parar de bater. Por último, adicione as claras em neve e o fermento. Então você já percebe que são passos que um depende do outro. Eu não posso já colocar no forno direto, o que não tem, né? Porque eu não coloquei de ingredientes. Não faz sentido. A gente segue esse passo a passo, de cima para baixo. Então, tudo certo, algoritmo? Até aqui? Quem estiver ouvindo tudo certo, dá um sim no chat. Vai interagindo aí.
Beleza. Boa noite. Então, continuando aqui. O algoritmo ele vai seguir essa linguagem procedimental, que nem eu falei. Ele vai de cima para baixo, seguindo opção por opção. Cada um que a gente estruturou. E assim como a receita de bolo ela foi escrita em uma língua, tem várias línguas, né, para poder montar a receita de bolo, na verdade. Mas no geral, a linguagem de programação, nessas línguas que o computador entende, são chamadas de linguagem de programação. E a linguagem que a gente vai utilizar nesse curso é o C++. Tem várias. Tem C, C++, C Sharp, Python, Java, Ruby. Tem várias outras linguagens, só que a mais básica, que praticamente todo mundo começa, é o C, só que a gente está começando pelo C++, que é uma melhoria do C. Ele é mais fácil da gente programar. E não muda quase nada, né? Que praticamente todo mundo usa C++. E por que ele em específico? Além dele ser a base, né? Por que ele é a base exatamente? É porque ele é uma linguagem mais de baixo nível em comparação a outras, tipo o Python. Python já é uma linguagem que é muito fácil de você aprender e codar. Você resolve coisas complexas em poucas linhas de código, só que ele é lento. Nessas poucas linhas, o que está por trás dele tem muita coisa, o que torna ele lento. Agora, o C++ é só aquilo. É aquilo que a gente faz. É a parte bruta mesmo, que torna ele bem rápido, e especialmente para maratonas. Claro que para empresas é raro utilizar C++. Seria utilizado Python. Só que a lógica que você pega aprendendo em uma linguagem de programação, independente de qual você aprende, é a mesma em todas. E a gente aprende aí com o C++ pelo fato dele ser o básico. Por exemplo, o que é uma ordenação? Você tem vários números e você quer ordenar esses números. Dá só para você chamar uma função direto, que vai ordenar esses números. Só que em C++ a gente vai aprender como que faz isso manualmente, para a gente pegar essa lógica, entender esse processo, para daí então aplicar. Certo? E em maratonas, como eu vim dizendo, o C++ é simplesmente o melhor. Tem Java também, né? Só que Java é mais complicado. Ele também é rápido, né? Só que o C++ ele é prático e rápido, não é tão difícil assim de aprender, e ele é o mais utilizado nas maratonas, nessas competições de programação. É o que a gente mais utiliza para poder estar resolvendo os problemas. Por isso que a gente vai aprender. Boa noite, boa noite. Olá. Estou lendo aqui o chat. Então, o que é isso aqui que vocês estão vendo na tela? É o exemplo de um código em C++, né? Vocês estão conseguindo ver meu mouse quando eu desenho aqui? Ninguém consegue falar isso? Ah, tá, beleza. Show. Então aqui, essa parte, essa primeira linha, é a nossa biblioteca. Então, seguindo aquela analogia da receita de bolo, a gente tinha os ingredientes para poder fazer o nosso bolo, fazer o nosso algoritmo. E aqui é a mesma coisa. Essa biblioteca é como se fossem os nossos ingredientes para a gente fazer, né, o que a gente quer implementar. Em resumo, você sempre tem que codar essa parte, sempre tem que programar essa parte. E quem sabe inglês facilita muito na hora de programar no geral, porque include, né? Você tem que colocar hashtag include. Include é incluir. Incluir o quê? Essa parte em laranja. Essa parte em laranja, ela é a sua biblioteca. Tem várias outras, tem IOStream, stdio, tem várias outras bibliotecas que vocês verão em futuros códigos, em outros sites e por aí vai. Inclusive, não sei se vocês usam o compiler, né, o compilador online,
que eu já vou explicar, o base dele, assim que você abre, ele está lá, se eu não me engano, iostream, o que não está errado. É uma biblioteca também, o seu código vai funcionar com aquela biblioteca. Agora, por que que no Uberhub a gente ensina com essa daqui, essa bits, né, que está em laranja na primeira linha? É porque ela contém tudo. Que vamos supor que tem várias bibliotecas, só que certas bibliotecas não contêm tudo que a gente precisa para fazer diferentes códigos. Essa bits já vai ter tudo. Todas as funções que a gente precisa vai estar dentro dela. É por isso que a gente utiliza ela, que é a melhor. Né? Se ela já tem tudo, já vamos utilizá-la direto. Quem tiver alguma dúvida, pode ir perguntando. Já trocou de slide? Está travado no slide 2. Estamos vendo. Ah, não, eu tô no exemplo mesmo. Aqui, ó, exemplo. Certo? Vocês estão vendo a parte do código? Só estou ouvindo. Você não está conseguindo ver os slides? Alguém mais está conseguindo ver? Não aparece o exemplo? Tá, peraí. Peraí. Compartilhar aqui de novo. Aqui, ó. Aí agora vocês estão conseguindo ver, né? Que o exemplo aqui. Exemplo. Aí tem linguagem, exemplo. Beleza. Foi mal. Tá, então como eu vinha dizendo, essa parte aqui da primeira linha é a nossa biblioteca. É o que a gente utiliza para poder estar aplicando as nossas funções, o que a gente precisa para poder programar, certo? A gente utiliza essa aqui bits, porque a mais geral ela já vai conter tudo. Include, que é incluir em inglês. Essa terceira linha, ela chama Using Namespace STD. Para que ela serve? Ela não é obrigatória, tipo assim, não é algo que vai bugar o seu código completamente, porém, ela deixa mais prático. E eu vou explicar o porquê. Quando você escreve essa parte, using namespace std, ponto e vírgula, quando você vai fazer o seu código, toda vez que você for escrever aqui esse cout ou sem, para quem não sabe quem são esses dois, já vou explicar bonitinho. Mas basicamente, quando você escreve aqui o cout, sem essa linha, você teria que escrever std, dois pontos, cout. Teria que escrever dessa forma, std, dois pontos, cout. Toda vez que você for escrever o cout ou o cin, você vai ter que escrever dessa forma. Ou seja, o que essa linha faz? Essa linha 3, ela simplifica para a gente. É só a gente escrever cout direto que tá tudo certo. Alguma dúvida aqui? Repete, por favor. A dúvida? Pode ir falando aí. Tem como eu criar uma nova biblioteca? Qual aplicativo site mais recomendado para testar? Já eu vou chegar nesse assunto, certo? Agora, criar uma nova biblioteca? Então, mais ou menos. Como assim criar uma biblioteca nova? A gente pode só aplicar o que já existe. Criar uma nova não tem muito sentido para a maratona aqui que a gente quer aplicar. Então, não tem porquê. Seria isso. Aí, continuando. Na linha 5, o que a gente tem? Int main. Main é uma palavra em inglês que significa principal. É a parte principal do nosso código. E int é a abreviação de inteiro, um número inteiro. A gente vai colocar, então, abre e fecha parênteses, e abre
as chaves. Para quem não sabe, deixa eu mostrar aqui o bloco de notas. Isso aqui é importante para código. Isso aqui são os parênteses. Isso aqui são as chaves. Então, parênteses. Isso aqui são as chaves. E depois tem os colchetes, que é esse aqui. Cada um tem a sua importância durante o código. Então, aqui, como vocês podem ver, eu abro e fecho na principal e eu abro as chaves nessa função principal. Certo? Aí, nessa parte aqui, o que acontece? Como ela chama principal, toda a parte principal do nosso código vai ficar dentro dela. O que significa ficar dentro dessa função principal? Tudo que está dentro da main é o que está depois das chaves, do início dela, e antes do fechamento dela. Então, aqui está abrindo essas chaves. Então, se eu colocasse alguma linha de código aqui, ia dar certo. Aqui embaixo, dá certo. Algo aqui antes desse fechamento, dá certo também. Só que se eu colocar algo depois do que fecha a função, no principal vai dar erro. Porque você está colocando algo fora do principal. Certo? E aí, o que significa essa parte aqui? Isso aqui é só um exemplo, na verdade. Eu já vou aprofundar nisso daqui. Então, vamos lá. Entendi, obrigada. Beleza. Deixa eu só fazer um negócio. Pera aí, rapidão. Depois eu mexo nisso. Então, aqui é a nossa biblioteca, que é o local onde ficam os comandos e os tipos de dados. É o que eu havia explicado. Então, a gente pode colocar, então, hashtag, include, né, inclui, símbolo de menor, coloca o nome da biblioteca, símbolo de maior. Essa aqui é a nossa sintaxe para a gente estar incluindo uma biblioteca. Existem várias bibliotecas no C++, só que a que a gente mais utiliza é a bits. Então, a gente escreve dessa forma aqui em código. E é sempre a primeira linha. Se você colocar essa parte lá no final, vai dar erro. Porque, que nem eu expliquei no começo, o computador ele entende de cima para baixo. Então, se você faz uma soma em cima e logo depois você adiciona a biblioteca, vai dar erro, porque é como se você estivesse fazendo o bolo sem ter os ingredientes ainda. Você tem que ter primeiro os ingredientes para depois fazer o seu algoritmo. Aqui é só um desenho, né, dos nossos tipos de dados, que é o que a biblioteca vai conter, float, int, char, e essas estruturas aqui também, que vocês vão ver ao decorrer do curso. Então, a bits, ela vai conter esses dois, o std e o stl, por isso que ela é muito boa. Não precisam se importar com essas nomenclaturas, por enquanto. Na maratona, o que importa mesmo é vocês aprenderem a programar. Então, o fato de você decorar que bits tem std e stl, não importa tanto. Não se preocupem com isso. No momento, né? Então, o primeiro comando que eu vou mostrar para vocês é o cout, né? Para quem não viu. Ele é usado para mostrar algo na tela do computador. Então, quando eu coloco o cout, eu estou lá programando. Eu coloco cout alguma coisa. Vai aparecer essa coisa na tela, no nosso terminal. Depende de cada compilador. Isso aí eu vou mostrar para vocês melhor. Aí aqui, né, por convenção, quando a gente começa a programar em alguma linguagem de programação, ou começa a programar no geral, né, a gente escreve Hello World, né, indicando que Olá Mundo, eu estou programando, algo desse tipo. Aí aqui em português seria Olá Mundo e exclamação. Repara que quando eu quero mostrar um texto na tela, eu vou colocar ele em aspas duplas.
Tem que ser aspas duplas. Aspas simples seria só para uma letra. Aqui tem várias. Tem o O, tem o L, tem o A, tem o espaço, ele também conta. Mundo e a exclamação, tem várias. Então eu coloco em aspas duplas, para poder mostrar o meu texto. E aí repara, o que está aqui em aspas duplas, eu posso colocar qualquer coisa, porque eu estou mostrando algo na tela. Eu posso escrever qualquer coisa desde que não tenha, por exemplo, acento, cedilha. Por quê? Porque a linguagem de programação ela foi feita, né, em inglês. Em inglês não tem acentos e tudo mais. Então não vai dar certo se você fizer isso. Mas no geral você pode digitar Olá Mundo, meu nome é tal, entre aspas nessa parte, que tá ok. O que tem que ser cravado, o que você sempre tem que fazer quando vai imprimir algo? Escrever o Cout exatamente dessa forma. Você não pode colocar o C maiúsculo, o O maiúsculo, qualquer outra coisa que maiúsculo, tem que ser tudo minúsculo, exatamente como está escrito. E aí você coloca logo depois o símbolo de menor, menor, o texto que você quer, ou uma variável, que eu vou explicar já já. Aí eu posso colocar ponto e vírgula. Logo aqui, eu posso colocar um ponto e vírgula. Só que eu também posso pular uma linha, usar esse IndL. Eu vou mostrar aqui na prática como é que faz isso. Deixa eu abrir aqui o compilador. Tá todo mundo conseguindo ver o compilador? Que eu estou escrevendo aqui, digitando? Dá um feedback aqui, por favor. Existe a maldição, se você não programar lá no mundo, você nunca será bom programador, verdade. Isso aí é só zoeira. Vocês estão conseguindo ver o meu compilador, né? Enfim. Então vamos lá. Eu quero mostrar algo na tela. Como que vai funcionar? Só ver se alguém me... Beleza. Acho que era o Overhub. Eu quero mostrar algo na tela. Eu vou escrever Cout, menor, menor, e vou escrever aqui Hello World. Ou Olá Mundo. Eu posso escrever dessa forma. Então, o que é um padrão no código? Que você não pode escrever errado. Tipo assim, se eu escrever dessa forma, tá errado. Certo? Porque no Cout é 2 menores menores. Então, menor menor. E eu não posso escrever... Desculpa. Eu não posso escrever o C maiúsculo. Ou o maiúsculo, né? Qualquer outra letra aqui, tudo maiúsculo e por aí vai. Eu não posso fazer dessa forma, tem que ser tudo minúsculo. Tem que ser exatamente seguindo essa sintaxe. E logo depois de toda linha de código que a gente faz, supondo que eu queira escrever aqui outra coisa, tipo Olá Mundo, eu tenho que colocar o ponto e vírgula no final, certo? Não esqueçam do ponto e vírgula. Isso aqui é outra coisa que tem que ser o padrão sempre. Então agora eu vou rodar isso aqui. Vamos ver o que acontece. Então, apareceu esse aqui em preto, né, o meu terminal, né, o que mostra na minha tela. É igual quando a gente vai digitar algo no teclado, a gente digitou A. O A recebeu, né, o meu teclado foi a entrada e a minha tela foi a saída. Segue meio que essa analogia. Então aqui eu programei, fiz um código para poder mostrar algo, Cout, Hello World, sem aspas, né? Sem as aspas duplas. Vai imprimir na tela, imprimir ou mostrar, né? A mesma coisa. Exatamente isso daqui. Hello World, exclamação. Tudo certinho. Que foi isso aqui. Agora, o que era a outra parte? A outra parte foi seguida de um menor, menor, de novo. Segue essa sintaxe aqui. E eu coloquei endl. O que é esse endl? É fim de linha, né? End of line. Aí o que ele faz? Ele pula a linha. Ele indica que terminou a linha, então ele vai pular essa linha. Se eu rodar agora, repara na diferença. Estava aqui espaçado um pouco. Rodando,
ficou maior essa diferença, porque pulou a linha. Se eu não faço isso, o que acontece? Eu escrevi Hello World. Agora eu vou escrever aqui, na linha de baixo, Olá Mundo. Escrevo dessa forma. E eu rodo. Tá vendo que ficou tudo na mesma linha? Por mais que o código que eu fiz foi logo abaixo, é porque eu não pulei. Sempre que você quer pular uma linha, ou você está fazendo problemas, que, pule um espaço depois de você imprimir a resposta. Você tem que colocar o endl. Então você coloca aqui, endl. Poderia colocar aqui também. Aí agora ficou Hello World, pulei a linha, endl, Olá Mundo. Certo? Ficou alguma dúvida? Podem ir falando aí. Ok. Então, continuando. Esse foi o cout, né? Ele mostra algo na tela. E o endl salta a linha. Agora, o próximo é o sem. Nessa aula 1, que vocês precisam ter na mente, no atual momento, é aprender o cout e sem, que eles são os mais importantes, é o que a gente usa sempre. O sem, ele é um outro comando para a gente poder ler as informações do teclado. Como assim? Eu vou mostrar isso aqui na prática. Então, a gente tem aqui um int x, ponto e vírgula. Eu vou mostrar aqui no compilador. Aqui. Vamos supor que, beleza, a gente consegue mostrar coisas na tela, mas como é que eu vou fazer operações de soma, por exemplo? Como é que meu programa vai identificar que eu estou colocando um número no terminal? Vou fazer da seguinte forma: int x sem x. Então, o que é isso aqui? Int é a abreviação de inteiro. Por quê? Porque eu estou criando um número. Um número aqui é inteiro. Se eu fosse ler um número real, eu faria de outra forma, que vocês vão ver daqui a pouco. Aí esse x, ele pode ser qualquer nome. Pode ser pode ser y, pode ser nome, pode ser variável, qualquer coisa. Desde que você não faça, por exemplo, coloca um 3 aqui no começo. Isso aqui vai dar um erro. Aí você coloca 444. Isso aqui não vai ser aceitável como um nome de variável, certo? Então, eu recomendo sempre colocando letras. Então, x. Aí, se você quisesse ler um outro x, você poderia fazer x2, logo na próxima linha, certo? Isso aqui é para declarar um. Aí, aqui eu estou declarando outro, que é o x2. Dá para declarar os dois na mesma linha também, que é só colocar uma vírgula. Coloquei a vírgula, criei aqui uma outra variável, certo? Mas por enquanto a gente só vai usar uma. Então essa parte é a declaração de variável. Declaração entende-se como criação dessa variável. Eu criei ela e até agora ela não contém nada, ela é só uma caixinha que a gente quer guardar alguma coisa nela. E é agora que vem a leitura. Cin é a abreviação para C input. Input é entrada. E o out lá, que a gente viu, né, o C out, o coach, é C saída. Então, para quem sabe inglês de novo, fica mais fácil essa coisa. E aqui ao contrário. Antes, no C out, a gente tinha C out menor, menor. No C in, a gente tem que seguir esse padrão de escrever maior, maior, e logo em sequência a nossa variável que a gente quer ler. Agora, o que significa essa ideia de ler, né? Eu vou mostrar isso aqui. Vou rodar esse código. Olha o que acontece no CIN. Tá vendo que o meu terminal ele tá aqui piscando? É porque eu não coloquei nada. O meu terminal ele está esperando eu
apertar alguma coisa no meu teclado e dar Enter, para ele ler o que eu digitei no teclado. Então, se eu digitar o 4 e dar Enter, peraí, bugou. Aconteceu alguma coisa aqui no anúncio. Acho que eu tinha dado Enter 2 vezes. Digitei 4 e logo em seguida apareceu variável, espaço, igual, espaço 4. Essa parte aqui que apareceu foi o que eu digitei, né? Foi o nosso texto. Lembrando que eu posso escrever qualquer texto na tela, desde que eu coloque em aspas duplas. E logo em sequência, eu tive que colocar um menor menor, o Cout, para poder então mostrar a minha variável, mostrar o número que eu digitei no meu teclado. Então, resumindo, o que o sem faz? Ele é a nossa entrada. É ele que vai guardar as coisas nas nossas variáveis. A gente tem a nossa caixinha, que é o x, né? Pode ser outro nome. E ele não tinha nada. Eu digitei o 4. O 4 veio e o x guardou esse número. Então agora agora eu posso mostrar esse número na tela, que é o nosso x, que representa o 4, certo? Qualquer dúvida, vão interagindo aí no chat. Então esse aqui foi o sem. Aí o combo dos dois, né? É o nosso inteiro x, que ele é lido, e a gente imprime ele. Aí no terminal vai aparecer, você digitou tal número. Se eu coloquei o 2, vai estar lá escrito no terminal, você digitou 2. Então agora tá tranquilo. Aí após você terminar de fazer o seu algoritmo, o seu código, você precisa transformá-lo em linguagem de máquina para o computador entender, que foi inclusive a pergunta de alguém no chat. Se não me engano, Marcos Vinícius, né? Você perguntou qual aplicativo site mais recomendado para testar. Tem vários softwares que a gente usa. Por exemplo, tem o VS Code, tem o CodeBlocks. CodeBlocks é um pouco antigo, né? Não é muito utilizável hoje em dia. Mas tem vários softwares que a gente pode baixar, né? Que eles vão ser o nosso ambiente, a nossa IDE, para a gente conseguir compilar os nossos códigos, certo? E por que precisa de compilador, né? Tipo, eu não posso só escrever um código aqui no bloco de notas e rodar. Não tem opção de rodar aqui. Então, precisa de um compilador específico para a gente poder testar os nossos códigos. O que eu mais recomendo, por enquanto, né, para quem está no início, é vocês utilizarem o compilador online. Então, vocês abrem aqui uma janela no Google, aí vocês vão escrever GDB C++ compiler. Primeiro link aqui já vai estar o nosso compilador. Aí repare que assim que eu abro, tá aqui essa parte. Isso aqui é um comentário. Essa parte não afeta em nada o código. É só um comentário que você pode fazer. Eu posso escrever qualquer coisa que rodar que não vai dar erro. Certo? Então esse aqui a gente pode tirar. Assim que abre, você pode tirar essa parte. Inclusive, você já pode tirar tudo. Aí, inclusive, né, o que eu tinha falado no começo da aula, quando você não coloca isso daqui, use namespace std, você é forçado a, sempre quando for escrever um cout, colocar std, dois pontos. E aí é um pouco chato fazer isso sempre. Se você for escrever vários couts, vários cins, tem que ficar escrevendo isso aqui toda hora. Então, por praticidade, a gente coloca o use namespace std, certo? Aí, essa biblioteca string é boa, só que a Bits já contém tudo. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Vocês vão abrir o GDB, abrir o site, já apaga tudo,
e escreve da exata forma que vocês viram. Include bits stdc++, esse aqui é o padrão. Estou adicionando a minha biblioteca. Estou colocando essa outra linha para poder simplificar, né, para a gente não poder ficar escrevendo aquela parte do std dois pontos. Logo depois, pode ser tudo junto, inclusive. Tipo assim, se eu quero escrever um int main na linha 3, não tem problema. A gente só faz, tipo, só dá alguns espaços, às vezes, para poder ficar mais organizado. Mas isso aqui não afeta em nada. Eu, no geral, gosto de fazer dessa forma aqui. E pronto, esse aqui é o nosso código padrão. Então, você abriu o compilador, deixa dessa forma. Que você vai usar essa exata parte sempre. Né? Só você escrever qualquer coisa aqui, né? Os seus códigos virão nessa parte, né? Da principal, da main. Então, esse é um compilador que a gente pode utilizar, né? Um online, mas tem outros para quem quiser baixar, por exemplo, dá na mesma. Aí aqui é quando a gente executa o nosso código, aí aparece no terminal, olá mundo. Aí agora vai vir os tipos de dados. Tem vários deles. Vamos explicar os principais, né? A gente tem, então, o int, que vocês viram, que ele cria ele declara, né, uma variável que é um inteiro. Então, quando eu faço int x ou int var, né, dá na mesma, o que essa variável ela consegue ler? Ela consegue receber, né, guardar nela. O 3, o 5, o 8, o -2, o 0 e por aí vai. Só que tem um detalhe, ela tem um limite. Tipo, eu não posso colocar um número enorme aqui, vai dar erro. Até quanto é esse erro? Vamos lá. Eu vou colocar aqui em comentário. A gente tem o int. O int ele suporta até aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 9. Esse é o nosso int. Então, qualquer número que for maior que isso, a nossa variável não vai conseguir guardar esse valor. Porque o computador ele tem um limite, né, do tamanho do número que ele consegue suportar, que ele consegue guardar. Se ele for muito grande ou muito pequeno também, ele não vai conseguir. Então, esse aqui é o limite. E essa anotação que eu fiz é só para ficar mais simples, né, mas 10 elevado a 9 é 9 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui equivale a 1 bilhão. Ou seja, quando eu multiplico por 2, 2 bilhões. Então, em resumo, o int suporta até ele consegue guardar qualquer número que seja menor ou igual a 2 bilhões. Aproximadamente, tá? Essa aqui é só uma aproximação. Vou colocar aqui. Aí tem outros. A gente tem um long int, que é um pouco estranho, né? Porque ele é a mesma coisa. Tipo, ele consegue guardar o mesmo número. É porque antigamente, uma curiosidade isso, antigamente o int ele conseguia suportar números menores. Só que estava dando tanto problema que a gente sempre tinha que usar números um pouco maiores que o que era por convenção, que eles acabaram por deixar o int do mesmo tamanho do long int. Certo? Aí ficou dessa forma. Só que, além desses dois, que ambos leem inteiros, a gente tem um que é muito bom, que é o long int. O long int, ele suporta, se eu não me engano, um número até 9 vezes 10 elevado a 18. Então são 18 zeros, né? Um número muito grande que ele suporta. Mas ainda assim, às vezes não é o suficiente, né? Às vezes a gente tem que ler números ainda maiores. Então, para que isso é importante? A gente está resolvendo um exercício de soma. E você tem que somar dois números que são muito grandes. Se você fizer int x, já vai dar errado. Né? Você lê esse x
Usando só int, não vai dar certo. Você teria que usar o long, long int. Aí você pensa, tá, se o long, long int ele já suporta valores maiores, por convenção, por que eu não sempre utilizo ele? Seria uma boa pergunta, né? Eu, inclusive, gosto muito de usar sempre o long, long int, só que vocês têm que tomar cuidado com a questão do tempo. Porque não adianta só, isso vocês vão ver ao decorrer do curso, não adianta só a gente resolver um problema. Às vezes a gente tem que resolver o problema de forma rápida, de forma otimizada. Tem várias formas de resolver aquilo e você tem que achar aquela que é mais rápida. E o que acontece? O long long int, pelo fato dele suportar valores maiores, ele é mais pesado. Então ele afeta um pouco o nosso tempo. Então, em resumo dessa parte aqui, se você vai ler um número lá no problema, que ele só vai até 2 bilhões, usa int. Se for um número maior, usa long long int. Aí, detalhe que isso aqui tá parecendo um L maiúsculo, né? Mas isso aqui é um L minúsculo. Todos. É só o compilador mesmo. Aí logo depois, a gente tem um float, que ele consegue ler números reais. Vou colocar aqui, float x. Ele consegue ler números reais, tipo 4.2, 8.55, né? Menos 1.23, e por aí vai. Ele consegue ler números que têm valores diferentes de zero depois da vírgula. Só que tem um problema. Esse float, por mais que ele lê números reais, ele possui certas imprecisões. Ele não é muito preciso. Quando a gente quer fazer uma soma de números reais, né, acaba dando um erro no nosso código, às vezes. Então eu recomendo vocês utilizarem esse outro tipo de dado, que é o double. Ele faz a mesma coisa com duas diferenças. Primeiro, ele consegue ler números ainda maiores. É um número bem grande, tipo, muito grande mesmo, maior que o long long int. E ele ainda possui uma precisão ainda melhor que o float. Claro que ainda vai ter uns errinhos de conta às vezes, né, quando a gente vai fazer o código. Só que é bem reduzido isso. Então o double é assim melhor quando você quer ler um número real. Certo? O long só serve para inteiros? Sim. Quer dizer, depende. Depende. Você poderia utilizar, por exemplo, o long double. O long double ele suporta valores ainda maiores. Né? Então o long não é só para inteiro, não. Certo? Para que funciona o return zero? Porque tem que colocar variável. Tá, então vamos lá. Vocês viram lá no começo daquela parte o return zero. O que isso significa? Ele está falando para o meu computador que essa função principal, depois que eu fazer o meu código, ela retorna zero. Ou seja, ela termina. O código terminou. Só que isso, hoje em dia, né, em C++, não é necessário. Tipo, assim que o meu código ler de cima para baixo e ele chegar na última linha, já vai acabar o código. Então você não precisa ficar digitando aqui o return zero. Não tem necessidade disso. Mas no geral o que ele faz é terminar o programa. Por que tem que colocar variável? Então, o nome da sua variável pode ser diferente. Tipo aqui eu coloquei int var. Poderia ser var com 2R, var com 2R maiúsculo, nome, y. O nome você coloca como você bem quiser e como encaixar no problema. Ah, eu quero ler o raio de um círculo. Então eu vou colocar int raio. Só para ficar mais prático. Tipo assim, a gente pode colocar qualquer nome. Eu recomendo nomes curtos, né? Porque se você for escrever um nome gigantesco, vai dar problema. Tipo assim, não tá errado, só que até você digitar isso aqui tudo, toda vez que você for precisar dessa variável, vai ficar
difícil de ficar digitando sempre. Então eu recomendo só escrever, eu quero ler o raio de um círculo. Eu coloco aqui raio, eu coloco só R, só para facilitar. Aí tem um ponto importante aqui. Se eu coloquei int y, eu criei um inteiro que chama y, certo? Ponto e vírgula aqui no final. Se eu criar outra variável com o mesmo nome, vai dar problema no meu código, certo? Ele não vai rodar, porque eu estou declarando outra variável que tem o mesmo nome. O computador ele vai bugar nesse sentido. Agora, se eu fizesse int y minúsculo e depois outro maiúsculo, isso aqui dá certo, porque o computador entende que são letras diferentes, certo? Então, o int, resumindo, a gente lê números inteiros, o float a gente lê números reais, e a gente tem mais um, que é o nosso char. Vou colocar aqui em comentário. Lembrando que essa parte aqui que eu coloquei, vocês não precisam digitar isso aqui, é só o comentário, né? Para facilitar a visualização. O char, ele lê letras. Vamos pôr aqui caracteres. Você pode colocar qualquer nome nele. Então ele lê caracteres. E aí tem mais um que chama string, que ele lê um conjunto de caracteres. Ou seja, o nome de uma pessoa. Se você quer ler o seu nome e mostrar seu nome na tela, você pode utilizar string. Aí eu vou mostrar como é que faz isso aqui, né? Então aqui, string. Mas ficou claro os tipos de dados por enquanto? Esses aqui são os principais, né? O de números inteiros, números reais, para caractere e para conjunto de caracteres. Esse aqui é o básico. Ficou alguma dúvida? Podem ir falando aí. Então, por que eu não falei que o char ele lê letras e sim caracteres? Porque uma letra ela é um caractere, assim como os números podem ser caracteres também. É um pouco confuso isso. É o princípio, mas tipo assim, se eu ler a letra D, esse D vai estar salvo aqui nessa minha variável, né? Essa variável aqui. Se eu ler qualquer outra letra, beleza. Agora, se eu colocar o 3, não dá erro no código se eu colocar um número, porque esse número vai ser lido como uma letra. Vou mostrar aqui uma coisa interessante. Deixa eu ver. Aí. Eu tinha a minha variável, que é uma string. Essa string é um conjunto de caracteres. Ela recebe vários caracteres. E eu coloco igual para poder atribuir. Mas eu poderia ter feito na leitura, né, inclusive. Acho que eu vou fazer assim para ficar mais prático. Aqui, vou colocar o 1. Vou rodar. Aí, repara o seguinte, o que aconteceu aqui? Eu digitei o número 1 no teclado. Isso aqui eu criei a minha string e ela leu o número 1. O S, então, guardou o 1. Só que ele não guardou o 1 como um número. Ele guardou ele como se fosse uma letra, né? Como se fosse um caractere. E aí, quando eu fiz aqui, né, S mais 1, ao invés de ficar 2, ficou 11. Porque eu estou juntando os caracteres, né? Eu tenho um caractere 1 e eu tenho outro caractere 1. Ó, eu juntei, formei um nome, né? Uma string, que é 11. 1 e 1. Então, em resumo, o char lê caracteres e a string lê um conjunto de caracteres. Acho que eu vou limpar aqui para não ficar muito suja essa parte. Isso aqui foi o que eu falei. Na parte aqui dos slides tem uma string com um asterisco, né, uma estrelinha. Isso aqui não é importante. Pode
digitar daquela forma que eu fiz. E aqui são os nossos operadores matemáticos. Se eu quero fazer um código que faz uma soma, eu vou utilizar o símbolo de soma. Se eu quero fazer um código que tem a operação de subtração, né, a diferença, eu vou utilizar o símbolo que a gente conhece, né, de subtração, que é o tracinho. E a da multiplicação, né, antigamente na escola a gente utilizava o X. Só que hoje em dia a gente desculpa, a gente utiliza o asterisco, né, ou só um pontinho mesmo. Aí esse aqui é para a gente calcular o produto, né, a multiplicação. Um código, para você fazer a multiplicação, você tem que escrever o asterisco. Então, se eu quero fazer 2 vezes 3, eu vou colocar 2, asterisco, 3. E a divisão, ela vai ser a razão, né? Ela vai ser essa barra. Essa barra tombada para a direita. Eu sei que tem a outra barra no teclado, ela não funciona, ela dá erro. Tem que ser exatamente essa aqui, dessa forma. E a última, né, que ela é um pouco mais confusa, que é o módulo, que ela é representada pelo símbolo de porcentagem, né? Ela é o resto da divisão. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o 17 mod 5, né, módulo 5, isso aqui vai ser 2. Então, é só vocês verem como uma divisão. Eu tenho 17, aí eu divido ele por 5. Vai 3, para dar 15. 17 menos 15, dá 2. 2 é o resto. E aqui já para. Então é isso que o módulo retorna. A princípio não parece tão útil, mas vocês vão ver que é muito importante isso daqui. Então, decorem essa parte. Aí, por fim, essa aqui é a estrutura completa. Então, para a gente poder fazer uma soma, eu tenho aqui o meu x, vírgula, y, criei uma outra variável, eu li as duas. Se eu quero fazer a soma delas, o que eu faço? E mostrar na tela, eu vou utilizar o cout, menor, menor, e aqui é só um textinho, né, para mostrar no terminal que a soma é tal. Aí repara que aqui tá EH. Isso aqui é só uma forma que a gente escreve, né, digita, porque não tem como colocar E com acento, que nem eu falei, né, porque as linguagens de programação foram feitas em inglês. Então, se você colocar E com acento, dá erro. Aí a gente coloca EH só para poder representar isso. Então, esse aqui é o nosso textinho, para poder mostrar no terminal dessa forma. Menor, menor, nunca esqueçam, né? Se eu quero escrever uma porção, né, um texto, logo em seguida, uma operação, uma variável, entre tem que ter o menor, menor, quando eu quero mostrar algo. Se eu vou escrever outro texto logo depois, tem que ter outro menor, menor. E se eu quiser fazer um salto de linha, tem que ter de novo o menor, menor. Tudo entre. Por fim, o ponto e vírgula. Então, essa aqui é a estrutura completa, né? Sendo a biblioteca, aqui é a sub-área da biblioteca, né, o std. E agora é a hora da gente poder praticar, né? E aplicar esses conceitos. Esse aqui foi o tópico da aula 1. Eu vou fazer alguns exercícios com vocês, né? Do site Bcrowd, que eu recomendo muito, né? O site que a gente começa a programar. Tem outro também que chama Neps. E no Bcrowd, quem ainda não tem quem ainda não se cadastrou nesse site, eu recomendo já fazerem isso, né? Antes da aula 2, porque a gente, durante as aulas, vai estar fazendo problemas desse site. Então já se cadastrem, né? Coloquem lá seu e-mail, façam o cadastro no site e preencham as informações necessárias, né? Eu acho que eu vou até mostrar como fazer isso. Qualquer dúvida, mandem no chat. Então aqui, por exemplo, que a gente tinha, né? Para fazer uma soma, eu tenho o x ou qualquer outro nome. Então vamos colocar aqui primeiro, já que pode ser qualquer nome. Aí eu quero um outro, que chama segundo. Eu quero fazer uma soma dos dois. Só que são dois números que eu ainda não sei o valor deles.
Por isso que o usuário, né, vai colocar esses números no terminal, para então serem guardados no primeiro e no segundo. Se eu quisesse que eles forem fixos, por exemplo, o primeiro sempre vai ser o número 7. Eu coloco igual a 7. O segundo, ele sempre vai ser o número 8. Eu coloco igual a 8. Poderia fazer dessa forma. Mas como normalmente a gente quer fazer uma leitura, né, para o nosso código ser global, a gente utiliza aqui a leitura, o sem. Então eu quero ali ler um inteiro. Eu coloco aqui 100 primeiro. Eu quero ler outro inteiro. Eu vou ler aqui 100 maior, maior, segundo, ponto e vírgula. Dá para fazer os dois na mesma linha também. Eu poderia fazer primeiro, menor, menor, e o segundo. Isso aqui é a mesma coisa. Dá certo da mesma forma. Aí repara que eu não posso fazer isso aqui. Porque, como eu falei, tanto no sem e no cout, tem que ter essa estruturinha, né? Essa porção que fica entre as coisas. Então, no sem, a gente utiliza o maior, maior. E são dois. No cout, é o menor, menor. Então, agora, eu li os dois e eu quero, por exemplo, guardar a minha soma em uma terceira variável. Só que eu poderia também mostrar na tela direto isso. Mas vamos supor que eu quero guardar. Então, eu criei aqui a soma. Isso aqui é a declaração da minha variável. Aí agora eu quero que ela guarde a soma de primeiro com o segundo. O que eu faço? Soma igual, né? Isso aqui é a atribuição para igualar primeiro mais segundo. Aí eu coloco o ponto e vírgula. Aí agora, se eu quero mostrar na tela a minha soma, eu vou só colocar soma. E vou rodar isso aqui. Então aqui, 3 e 5. Deu 8. Então tá ok, né? Se eu colocar menos 1 e menos 3, deu menos 4. A soma tá certa. Menos 1 com menos 3 é menos 4. Se eu fizer 0 com 0, dá 0. Então tá tudo ok nessa soma. Parece um código bem simples, mas tipo assim, por que os códigos são importantes? Beleza, a gente sabe fazer uma soma, a gente sabe fazer essas operações, fazer uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Só que, e se for várias operações? Ou se for números muito grandes? Aí a gente provavelmente consegue fazer também. Só que vai exigir muito mais tempo. É aí que vem o código, né? A programação para facilitar a nossa vida e a gente conseguir estar aplicando essas coisas assim de forma automática. Então, se eu quero ler aqui, e muito mais rápida, né? Se eu quero ler aqui um número muito grande, ele vai fazer a soma dos dois. Se vocês pegarem aqui esses dois e somarem, vai dar exatamente esse número aqui, que se não me engano é 28 milhões. Certo? Se colocar só um int com todas as variáveis, vai dar erro? Como assim, Marcos? Como assim todas as variáveis vai dar erro? Tipo assim, o que você poderia fazer? Eu quero ler dois números. Eu só tenho um int, que nem você falou. Aí eu quero ler dois números. Eu posso fazer sem var, eu li o primeiro número. Aí agora eu vou mostrar esse número. Aqui. Primeiro número igual. Var. E aqui eu saltei a linha. Aí agora eu quero ler outro número, só que utilizando o mesmo int. Dá para fazer isso, não dá erro. Eu li outro. Aí esse aqui é o meu segundo número. Aqui, segundo. Se eu rodar isso aqui, dá certo. Então, se eu colocar, por exemplo, o 5 e eu dou Enter, ele vai falar, primeiro número é igual a 5. Se eu colocar o 14, ele vai falar que o segundo número é 14. Então, eu utilizei o mesmo inteiro para ler duas variáveis diferentes. E aí, quando eu faço isso,
o meu 5, ele vai ser perdido. Então, tipo assim, eu tenho a minha caixinha que é o var, eu coloquei o 5 nela, eu imprimi, mostrei esse 5 na tela. Aí agora, esse 5 eu mudei para 14. Então, quando eu for mostrar o que tem no var, vai ser 14. Não é mais 5, né? Esse valor vai ser perdido. Mas você pode ler vários números utilizando o mesmo. Ah, tá, só o int, entendi a sua dúvida. Sim, dá certo. Eu coloquei aqui, né? Int primeiro, int segundo. Se você colocasse só o int, primeiro e segundo, dá certo. Tranquilamente. O que você não pode fazer é colocar, por exemplo, esse aqui. Esse aqui dá errado. Porque o ponto e vírgula, ele é pro final da linha. Se eu estou colocando aqui ponto e vírgula dessa forma, o código já vai ler essa outra porção aqui, e isso aqui não tem nenhum int, né? Fica meio estranho. Então eu coloco uma vírgula para o meu computador entender que isso aqui é um inteiro e isso aqui é um inteiro também. Tudo certo? Professor, é possível deixar essa revisão gravada? Vai ficar gravado, Larissa. Vou assistindo suas anotações, gostaria de rever. Não, fica tranquila que tá gravado. E se você quiser, a gente te envia os slides também. Tem como explicar sobre a ordem para somar e multiplicar? Escolar. Boa pergunta, boa pergunta. Tem sim. Então vamos lá. Eu tenho aqui um x. Aí vamos supor que eu faço a leitura do x. Aí eu tenho um outro número, que ele agora, eu não estou lendo ele. Ele é um valor constante, ele é 3. Acho que... Deixa eu ver. Pode ser isso aqui. Aí esse aqui é o meu outro int, que é o resultado. Se eu colocar 5 mais x vezes 3, vamos ver o que acontece. Vou imprimir aqui o resultado. Vamos supor que eu quero ler o número 10. Ficou como? 35. Por quê? O computador ele não reconhece que a multiplicação ela tem prioridade em relação à soma. É a forma que a gente aprendeu na escola. Multiplicação e divisão, elas têm prioridade em relação à soma e subtração. Então, o correto, né, quando a gente vai fazer essa operação aqui, é multiplicar primeiro, por mais que a soma venha primeiro. A gente faz x vezes 3. Então, o correto... Ah, não. Coloquei um número horrível esse daqui. Deixa eu ver um melhor. Porque esse aqui dá igual, né, basicamente. Deixa eu colocar 6, 36. Deixa eu ver. 10. Vou colocar outro aqui. Tá, então esse aqui ficou 11, 17. 17 vezes 3 dá o 39, se eu não me engano. Né? Não, dá 51. Então eu coloquei o 11, aí ficou 6. Peraí, que isso aqui ficou um pouco confuso. 11 e tal. Na verdade ele fez certo. Nesse caso, mas não é sempre assim. Né? O que a gente costuma fazer? É colocar, tipo, nesse caso ele está considerando aqui. Nesse caso ele realmente está fazendo a multiplicação primeiro. Foi um erro meu, desculpa. Só que nem sempre é assim, tipo, dependendo das operações. Então, quando eu quero especificar que vai ser isso aqui primeiro, eu coloco dessa forma. Entre parênteses. Porque aqui segue, né? Quais são as prioridades? Por mais que a gente sabe que a multiplicação e divisão tem prioridade em relação à soma e subtração, quando a gente tem um parênteses, ele vem primeiro. Então, o computador ele reconhece isso e coloca que os parênteses vão vir primeiro. Então, ele vai fazer essa operação primeiro e depois a outra. Certo?
Deixa eu ver aqui. Ele realmente está lendo aqui a multiplicação primeiro. Depois eu vejo um caso melhor para poder aplicar isso aqui, mas no geral, o que você faz? Quando você quer especificar que tal coisa vem primeiro, você coloca o vezes. Achei esse é um exemplo muito bom aqui para você fazer. Vamos supor que eu tenho isso aqui. Isso aqui. Divisão. E e um vezes. Coloquei o 10. Deu 6. Por que deu 6? Era para ter dado... De novo, esse exemplo é ruim, peraí. De novo, os dois é igual. Dá 30. Deixa eu ver um outro caso aqui. 11. 11 vai dar 2. Deixa eu ver aqui. Peraí que tá difícil eu achar um caso bom aqui, que eu tô dando azar em achar o valor correto aqui. Acho que esse aqui é bom. Deixa eu ver, 3. Esse aqui é bom. Esse caso aqui é perfeito agora. Então, o que acontece? Vamos supor que eu quero fazer o seguinte. X mais 3 e eu quero dividir isso aqui por 5, certo? X mais 3 e eu divido por 5. Se eu fizesse isso usando inteiros, o que ia acontecer? Eu tenho o 3, somei o 3, deu 6. 6 divide 5, dá 1 e pouco. Então era para ter retornado 1. Por que não retornou 1? Justamente porque o computador ele não consegue reconhecer que essa porção do x mais 3, ela é essa parte que está sendo dividida. Ele vai só fazer isso aqui. Ele vai dividir primeiro esses dois, 3 dividido por 5, que vai dar 0 e alguns quebrados, só que como essa é uma divisão inteira, os quebrados vão sumir, vai ficar só o 0. E eu vou fazer 3, 3 mais 0, resultado 3. Agora, se eu quisesse que toda essa porção fosse dividida por 5, eu coloco os parênteses. Então agora, quando eu colocar 3, vai dar 1, porque eu fiz 3 mais 3, 6 dividir por 5. Dá 1 e pouco. Como eu estou guardando em um inteiro, vai ficar dessa forma. Se eu utilizasse double, olha o que acontece. Isso aqui é muito importante. Deu 1 de novo. Por mais que eu tenha declarado um double. Por quê? Porque basicamente, quando eu faço divisão, se eu dividir números inteiros, né, eu pego o inteiro, eu divido o inteiro. Vai retornar o inteiro. Então, vai ter virado o 1 e o resultado guardou esse 1. Para poder corrigir isso, a gente faz isso aqui. Ao invés de eu colocar o 5, vou colocar o 5.0, que é a mesma coisa. Só que agora, ele está... o computador está considerando esse 5 agora como um número real, porque eu coloquei o 5.0 nele. Aí agora, o que a gente tem? A gente tem um inteiro dividido pelo número real. Vai retornar um número real. Se eu fizesse, então, recapitulando, inteiro dividido por inteiro, vai dar um inteiro. Se eu fizer um inteiro dividido por um real, ou o inverso, ou 2 reais, vai dar um número real. Esclarecer essa parte? Dos parênteses? Valeu, aleatório. Alguém tem mais alguma dúvida? Se vocês não tiverem, eu vou fazendo alguns problemas aqui.
Nenhuma dúvida? Por nada. Tá, então vamos lá. Eu vou fazer alguns problemas aqui com vocês. Então, esse aqui é o Background. Ele é uma plataforma para você resolver problemas, certo? A primeira coisa que vocês vão fazer é cadastrar aqui, certo? Cadastrou? Ok. Vocês vão estar nessa parte. Agora, vocês vão vir aonde? Vocês vão vir aqui em Perfil e Configurações. Perfil, Configurações. E vocês vão preencher essas informações dessa aba aqui, da aba de dados básicos, certo? Coloca seu nome, seu sobrenome, o nome de usuário, o idioma que você quer,